Canal A Lei e o Testemunho. E o tema de hoje, a Bíblia na Idade das Trevas. Mas isto logo após a vinheta. No vídeo anterior, vimos que as duas testemunhas de Apocalipse 11 representam a Palavra de Deus, o Antigo e Novo Testamento. E hoje continuaremos a falar sobre o Apocalipse 11. Primeiro texto, Apocalipse 11, verso 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. O que representam este período de tempo? 1260 dias. Próximo texto, Apocalipse capítulo 12, verso 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Temos também Apocalipse 11, o verso 2. E deixe o átrio que está fora do templo, e não o mexas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Um detalhe interessante é que um mês, na Bíblia, representa 30 dias, ou seja, 42 meses dão 1260 dias, o mesmo período. Agora Apocalipse capítulo 12, verso 14. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então aqui, um tempo representa um ano, que são 360 dias. Tempos são 2 tempos, ou seja, 2 anos, e representa 720 dias. Agora, a metade de um tempo é a metade de um ano, ou seja, 180 dias. O período de um tempo e tempos e metade de um tempo dão 3 tempos e meios, que equivale a 1260 dias. E um texto de Daniel 11, verso 13, diz: Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos. Então, esses 1260 dias representam 1260 anos. Então, durante 1260 anos, a igreja foge para o deserto, para ali ser sustentada, ou seja, a igreja, a mulher, passa por perseguição durante 1260 anos, e também as duas testemunhas mártires, que são Velho e Novo Testamentos, passam por um tempo difícil, onde vão estar vestidas de pano de saco, ou seja, vão estar sendo humilhadas. E também durante este período profetizarão vestidas de saco, ou seja, em humilhação. As duas testemunhas profetizariam vestidas de saco. Qual seria essa profecia? Daniel capítulo 7, verso 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Então a profecia que a Bíblia profetizaria é justamente do período da supremacia papal, do chifre pequeno, do anticristo. Que durou, a supremacia, 1260 anos, conforme predição da Escritura Sagrada. E agora, o que significaria vestida de saco? Então a Bíblia seria vestida de pano de saco, ou seja, ela seria humilhada. Ela profetizaria em estado de luto pelas perseguições papais aos verdadeiros cristãos. E não somente isto, mas a palavra de Deus, ela foi comercializada em panos de saco. Durante a idade dos reformadores, por a Igreja Católica perseguir e proibir a divulgação da palavra de Deus, a Bíblia fora comercializada em sacos de pano, que eram trazidas pelos navios comerciais. O Concílio de Toulouse, 1229, pronunciou-se: proibimos também que os leigos tenham permissão para ter os livros do Antigo e do Novo Testamento, a menos que alguém, por motivos de devoção, deseja ter o saltério ou o breviário para os ofícios divinos ou as horas da Santíssima Virgem. Mas proibimos estritamente que tenham qualquer tradução desses livros. Então aqui um concílio da Igreja Católica dizendo que não seria permitido a divulgação do Antigo e do Novo Testamento. Temos também o Concílio de Tarragona, de 1234, que diz, no segundo cânone:
Ninguém pode possuir os livros do Antigo e do Novo Testamento. E se alguém os possuir, deve entregá-los ao bispo local no prazo de 8 dias para que sejam queimados. Aqui está uma prova clara de que as duas testemunhas, ela estava vestida de saco, ou seja, foram humilhadas. E uma outra humilhação à palavra de Deus é de que a tradição foi colocada acima dela. Vejamos. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 15. Então, irmãos, estai firmes, e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola a nós. Há sim uma tradição que vem de Deus. Porém, essa tradição deve estar sujeita à palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, ou seja, a tradição. E o ouvir pela palavra de Deus. Então, a tradição que nos é recomendada é a palavra de Deus. Em Marcos capítulo 7, o verso 7 e 8, nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Marcos capítulo 7, verso 13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Em Colossenses capítulo 2, verso 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo o Cristo. Durante o período da supremacia papal, o mundo cristão estava sendo guiado por meio de filosofias, a filosofia escolástica, que misturava a filosofia grega com o cristianismo, e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, ou seja, misturar coisa pagã com as coisas santas de Deus. Agora o grande conflito, página 51. A fim de Satanás manter o seu domínio sobre os homens e estabelecer a autoridade humana, deveria conservá-los na ignorância das Escrituras. A Bíblia exaltaria a Deus e colocaria o homem finito em sua verdadeira posição. Portanto, suas sagradas verdades deveriam ser ocultadas e suprimidas. Esta lógica foi adotada pela Igreja de Roma. Durante séculos, a circulação da Escritura foi proibida. Ao povo era vedado lê-la ou tê-la em casa, e sacerdotes e prelados, sem escrúpulos, interpretavam-lhe os ensinos de modo a favorecerem suas pretensões. Agora, no grande conflito, página 49. Mas, em cessando a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, pôs ela de lado a humilde simplicidade de Cristo e seus apóstolos, em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos, e em lugar das ordenanças de Deus, colocou teorias e tradições humanas. Aí no grande conflito, página 51. A doutrina da supremacia papal opõe-se diretamente aos ensinos das Escrituras Sagradas. O Papa não pode ter poder algum sobre a Igreja de Cristo, senão por usurpação. Então, a doutrina da supremacia papal é uma das tradições dos homens. E no mesmo livro, página 126, Lutero via o perigo de exaltar teorias humanas sobre a palavra de Deus. Corajosamente, atacava a incredulidade especulativa dos escolásticos e opunha-se à filosofia e teologia que durante tanto tempo mantiveram sobre o povo a influência dominante. Denunciou tais estudos não somente como indignos, mas perniciosos, e procurava desviar o espírito de seus ouvintes dos sofismas dos filósofos e teólogos para as verdades eternas apresentadas pelos profetas e apóstolos. Então vemos que a humilhação à palavra de Deus era justamente colocar a tradição dos homens acima dela. E mais um detalhe, próximo. Grande conflito, página 267. Profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Durante a maior parte deste período, as testemunhas de Deus, Novo e Antigo Testamento,
permaneceram em estado de obscuridade. O poder papal procurava ocultar do povo a palavra da verdade e colocar diante dele testemunhas falsas para contradizerem o testemunho daquela. Quais seriam essas testemunhas falsas que ocupariam o lugar das verdadeiras testemunhas, o Novo e o Velho Testamento? É que dentro da Bíblia, o papado colocou livros apócrifos, tradições humanas inseridas dentro da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia católica possui livros a mais do que a Bíblia protestante. Então, durante a supremacia papal, que durou 1260 anos, de 538 a 1798, os cristãos foram perseguidos, os verdadeiros cristãos, foram confiscados seus bens, foram mortos. A Bíblia era proibida e queimada em praças públicas. Este foi o período indicado pela Bíblia dos 1260 anos de tirania papal, no qual Apocalipse, capítulo 11, cita que as duas testemunhas profetizariam vestidas de pano de saco. Então aqui termina o estudo, e no próximo vídeo falaremos a respeito da besta que sobe do abismo, que de fato destruiria as duas testemunhas. Que Deus os abençoe e até lá. Amém. Amém.